Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar uma aula aqui no modo RTE, um pouco diferente aqui do que a gente vem apresentando. Nós vamos falar hoje, eu vou mostrar um exemplo de cálculo de curto-circuito. Eu vou usar um material aqui de um curso de Introdução ao Sistema Elétrico de Potência lá do MIT. O MIT disponibiliza esses cursos online de forma gratuita, né? Então eu vou usar esse material deles. E dentro desse curso de Introdução de Sistema de Potência, o capítulo 4 fala sobre componentes simétricas, introdução a componentes simétricas. E já nesse curso de introdução, ele já aborda aqui não só os conceitos iniciais aqui de componente simétrica, mas também o uso dos diagramas de componente simétrica para cálculo de curto-circuito. Então, por exemplo, aqui para a falta dupla fase, tem lá a conexão dos diagramas de sequência positiva e negativa em paralelo, da forma como a gente viu aí em aulas passadas no curso. Então, a ideia aqui, eu vou correr aqui para o final desse texto deles, tá? Um texto de 18 páginas, mas aqui no finalzinho do texto, lá na página 12, ele tem aqui um exemplo para cálculo de falta. E é isso aqui que é o interessante para a gente hoje. O que é interessante para a gente? Eu tenho aqui é apresentado aqui um sistema elétrico de potência, constituído de duas fontes, duas barras infinitas. Ele utiliza esse símbolo aqui para representar uma barra infinita. E conectados entre essas duas barras infinitas, eu tenho aqui um transformador chamado de T1, do lado esquerdo, um disjuntor aqui, que ele chama de disjuntor B, breaker B, uma linha de transmissão, um transformador T2 e volta lá a barra infinita aqui da nossa direita. Essa linha de transmissão ela é subdividida em dois trechos de linha, L1 e L2, porque a ideia do exercício aqui do exemplo é obter as correntes de falta, com a falta aqui nesse ponto do sistema, e o interesse é saber qual que é a máxima corrente, a maior corrente de falta nesse disjuntor. Para desenvolver essa análise são considerados então todos os tipos de falta desequilibrado, falta fase terra, falta dupla fase terra e por fim também a falta trifásica equilibrada, tá certo? Bem, esse sistema então ele é constituído de dois transformadores, né? Um transformador aqui, esse T1 aqui da esquerda, é um transformador do tipo delta Y aterrado, e o transformador da direita é do tipo delta Y. Os dados do sistema. Os dados de reatância já são dados aqui em PU, as bases do sistema são de 138 kV e 100 MVA. Transformadores T1 e T2 têm reatâncias aqui de J01, né, 10%. O trecho de linha L1, ele possui uma reatância aqui de J0,05 PU, de sequência 0 de J01 PU. O trecho L2 tem reatância de J0,02 PU para sequência positiva e negativa e para sequência 0 J01 PU. Tá certo? Bem, o primeiro passo ali é a gente desenhar os diagramas de sequência positiva, negativa e zero para esse sistema, utilizando esses dados aqui que já estão por unidade. Então, para a sequência positiva, vou ter lá reatância da linha, reatância do transformador, a fonte aqui é uma fonte ideal, barramento infinito, não tem reatância associada a ela. Da mesma forma para o lado de cá, para o lado direito, né, L2, reatância da linha, reatância do transformador, aterramento aqui com a fonte ideal, um barramento infinito. Os barramentos infinitos aqui estão sendo considerados com um PU, tá? Não está descrito aqui, mas a gente observa aqui na resolução dele, ó, a fonte de um PU lá no diagrama de sequência positiva. Outra coisa é que
a fonte é considerada aqui simétrica e de sequência positiva. Então, só vai aparecer a fonte de tensão no diagrama de sequência positiva. Então, aqui no diagrama de sequência positiva, eu tenho barramento infinito da esquerda, barramento infinito da direita, fonte de tensão 1PU, fonte de tensão 1PU. Aqui o transformador T1, eu tenho um J01 de reatância do transformador, e a linha, o L1 lá, tem um J0,05PU lá de sequência positiva. A gente volta aqui até para ver, ó. L1, reatância sequência positiva, J0,05. Aqui no exercício ele não colocou o J aqui para os transformadores, mas a gente entende que isso aqui é a reatância do transformador, tá certo? Mesmo a gente vai escrever lá para o lado direito, né, do ponto de falta. Então tem lá a linha L2 J0,02PU e do transformador lá J0,1PU. E aí a fonte. Então eu tenho aqui o diagrama de sequência positiva daquele meu circuito. O de sequência negativa vai ser similar ao de sequência positiva, porém eu não vou ter a fonte de tensão aqui no meu diagrama de sequência negativa, tá certo? Diagrama de sequência 0, eu tenho lá a reatância do transformador J01. O diagrama lá da linha L1 tem o J01 também. No L2, J01. O transformador não está entrando aqui. Vamos voltar lá para ver. Meu transformador é ΔY isolado. Então, no diagrama de sequência 0, eu não tenho conexão aqui. Eu tenho um circuito aberto. Então, aparece um circuito aberto aqui no meu diagrama de sequência 0. Perfeito? Bem, tendo em mãos os 3 diagramas de sequência, eu vou agora à análise das faltas. Uma primeira análise de falta vai ser para a análise de falta simétrica, que envolve apenas o diagrama de sequência positiva. Então, envolvendo apenas o diagrama de sequência positiva, eu vou ter aqui a análise de falta. Eu vou estar calculando aqui uma falta I1 igual a 1 sobre J015. Mas a gente deve lembrar o seguinte. Olhando para o diagrama, o que seria a corrente de falta total aqui? Seria a contribuição aqui do lado esquerdo mais a contribuição do lado direito. Então eu teria uma corrente de falta aqui em função dessa reatância, dessa fonte aqui do lado esquerdo e com superposição mais uma corrente aqui vinda do lado direito. Porém, o interesse do exercício é calcular a máxima corrente no disjuntor. Então eu vou calcular somente a corrente vindo aqui do lado esquerdo do meu sistema. Então por isso que eu vou considerar aqui, ó, a reatância só J005 lá da linha, mais J01 do transformador. E aqui a minha fonte 1PU. Então a minha corrente 1B lá e a contribuição do lado esquerdo vai ser a fonte de tensão 1PU dividido pela reatância total J015. Então a minha corrente de falta trifásica ali vai ser menos J 6,67PU, tá certo? Vamos lá lembrar, isso aqui é só sequência positiva, então essa corrente aqui, ela vai ser a corrente total, tá certo? Vamos lá para a minha falta, por exemplo, considerar uma falta fase terra. Para uma falta fase terra, eu tenho aqui, vamos relembrar lá da nossa teoria, né? Na análise de falta fase terra, o que eu vou fazer? Vou abrir o circuito lá no ponto onde eu quero analisar e vou calcular os equivalentes de TVNAN naquele ponto, e dado o equivalente TVNAN naquele ponto em que eu quero calcular, fazer a análise, no caso aqui uma análise de falta, eu vou agora fazer a conexão dos meus circuitos, meus diagramas de sequência, de acordo com a falta que eu vou analisar. Para uma falta fase terra, eu vou ter os meus 3 diagramas de sequência em série, como é apresentado aqui. Então, eu tenho a fonte de tensão lá de sequência positiva, a minha reatância equivalente TVNAN lá de sequência positiva, meu circuito de sequência positiva, em série o meu circuito de sequência negativa e em série o meu circuito de sequência zero. Então aqui a reatância TVNAN equivalente ao paralelo do meu lado esquerdo com o meu lado direito lá, né, do sistema. Então aqui eu tenho o L1 mais a reatância do T1. Aqui eu tenho reatância L2 mais a reatância de T2, em paralelo os dois aqui. O mesmo para sequência negativa
Com a sequência 0, a peculiaridade que do lado direito ali eu tenho um circuito aberto devido ao meu transformador não ter conexão com a terra. Muito bem. Então, de posse agora do meu circuito, com os meus diagramas de sequência conectados aqui, eu obtenho a minha corrente de curto-circuito total, curto-circuito de fase terra. Porém, essa corrente é a total, e eu vou querer a corrente que está passando lá somente do lado direito, né, lá no meu disjuntor. Então, a primeira coisa, vamos calcular a corrente total. A corrente total vai ser a fonte de tensão dividido pelo paralelo lá, sequência positiva e negativa, então tem duas vezes aqui o paralelo, mais o equivalente terminante de sequência 0. Isso vai me dar uma corrente total de menos J3PU. Muito bem. Agora eu venho aqui e faço o quê? Divisor de corrente para o diagrama de sequência positiva e diagrama de sequência negativa para obter a parcela da corrente ali que passa no disjuntor. Corrente 1B, corrente 2B e a corrente 0B, que é a corrente para a sequência 0, que vai ser a corrente total, uma vez que eu não tenho corrente passando lá do lado direito do meu sistema, tá certo? Então, I1B vai ser o divisor de corrente, a corrente total, J012, a impedância do lado direito aqui dividido pela soma das impedâncias, no caso das reatâncias, né? Então vai ser o J012 dividido por J02 mais J015. Então eu tenho a corrente I1B lá igual a menos J1.33 e ela vai ser igual à corrente também em sequência negativa. Já de sequência 0, como a gente viu ali em cima, é a corrente total. Ela vai passar toda aqui pelo lado esquerdo, do lado do meu sistema. Então, menos J3PU. Beleza? Bem, obtive as correntes sequência positiva, negativa e 0. Obtenho agora as correntes nas fases A, B e C, que vão passar lá no meu disjuntor, utilizando o que seria lá a minha matriz de síntese, tá certo? Então, eu vou obter a corrente IA igual a menos J5,66PU e B igual a menos J1,67PU e C igual a IB menos J1,67PU. Beleza? Bem, vamos agora para a análise dupla fase terra, tá certo? Então, Double Line Ground Fault. Para esse tipo de falta, o que vai acontecer? Os meus três diagramas de sequência positiva, negativa e 0 estarão em paralelo, né? Então eu tenho ali o meu diagrama de sequência positiva, em paralelo o diagrama de sequência negativa e em paralelo o diagrama de sequência 0. Então a primeira coisa também é obter a corrente total do meu circuito. A corrente de falta total, dupla fase terra, vou ter que obter aqui ó, o paralelo dos diagramas de sequência negativa com de sequência 0 e insere com de sequência positiva, com a reatância ali de sequência positiva. Então, eu obtenho a corrente total igual tensão da fonte lá 1PU, dividido ali pelo paralelo de sequência negativa com sequência 0 e somo ali com a reatância lá equivalente do meu diagrama de sequência positiva. Então, eu vou obter uma corrente total dupla fase terra igual a menos J8.57PU. Essa é a corrente total. Agora eu preciso obter as correntes I1B, I2B e I0B. Então, primeira coisa, eu posso obter aqui a corrente do diagrama de sequência positiva, simplesmente divisor de correntes aqui. Corrente total, divisor aqui J012 dividido por J02 mais J015. Então, lá no diagrama de sequência positiva, eu obtenho essa parte aqui, que vai me dar uma corrente de menos J3,81. Agora, faço um divisor de correntes inicialmente entre esses dois ramos e, dado esse divisor de correntes, eu obtenho depois outro divisor de correntes para obter, por exemplo, I2B. Vai ser menos, né? Porque o sentido da corrente aqui é diferente do sentido da corrente lá no diagrama. Então é por isso que aparece esse menos aqui nesse cálculo, tá certo? Então eu tenho aqui dois divisores de corrente alinhados, né? E eu vou obter aqui uma corrente de J2,86PU
o diagrama de sequência negativa, a corrente vai passar lá no meu disjuntor, tá certo? Já a corrente lá no diagrama de sequência zero, basta eu fazer esse divisor de correntes aqui, né, da corrente total entre o diagrama de sequência negativa e zero, menos para eu obter lá o valor da corrente lá no diagrama de sequência zero, e vou chegar aqui numa corrente igual a J2,14 PU, tá certo? Bem, obtidos os valores das correntes no diagrama de sequência positiva, negativa e zero, retorno para o diagrama de fase utilizando lá as matrizes de síntese, tá certo? Então eu vou obter lá a corrente A 1,19 PU, corrente B 6,43 PU, corrente C 6,43 PU. Por último agora, corrente a falta dupla fase, né? Vamos analisar a corrente para a falta dupla fase. Para a falta dupla fase, diagrama de sequência positiva e negativa em paralelo. Obtenho a corrente total aqui fazendo o série dos dois ali, soma essa reatância de sequência positiva com a reatância de sequência negativa, né? Vou obter a corrente total da menos J 7,5 PU. Faço divisor de correntes lá para cada um dos circuitos e vou obter a corrente em diagrama de sequência positiva e de sequência negativa. De sequência negativa está no sentido contrário, né? Então tem um menos ali. Vou obter ali a minha corrente igual a menos J 3,33 PU. Corrente, então, diagrama de sequência zero é zero, né? Não participa aqui. Utilizando a matriz de síntese, retorno lá para as correntes nas fases. A fase A, por exemplo, não está envolvida no curto-circuito, a corrente é zero, correntes IB e IC de 5,77 PU. Agora, por último, só a título de exemplo, volto os valores de base lá para obter as correntes em ampere, né? Primeira coisa, minha corrente base é 418,4 ampere. E calculo lá a corrente trifásica em ampere, 2.791 amperes em cada uma das fases. Corrente para a falta fase terra, no caso a falta na fase ália, 2.368 amperes, nas outras fases lá tem uma corrente baixa, né? Para dupla fase terra tem uma corrente alta lá nas duas fases, 2.690 amperes, e dupla fase, corrente dupla fase, eu tenho lá 2.414 amperes. Então a maior corrente aqui de falta está sendo para a falta trifásica, aqui em valores em amperes. Tá certo? Isso é o que eu tinha para apresentar para vocês hoje. Um exemplo consolidado aqui, utilizado pelo MIT, mas que é bem simples, né, para uso das componentes simétricas para o cálculo de curto-circuito. Tá certo? Obrigado aí, pessoal. Isso é o que eu tinha para apresentar hoje para vocês. Até a próxima.